Show, vamos lá então. Gente, muito boa noite, boa noite, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Depois de um encontro, né? Primeiro encontro, acredito que apaixonante, né? Assim como a gente pôde ter na imersão. Confesso para vocês que eu acredito que a energia que foi gerada naquele espaço, toda a conexão que foi gerada naquele espaço, a evolução que é gerada, né? A partir do treinamento que foi ministrado pelo Fry e por toda a estrutura. Eu tenho certeza que foi um verdadeiro divisor de águas para a vida de vocês. Eu acredito que até agora vocês devem estar colhendo, né, todos os benefícios, toda a visão ampliada, todas as decisões tomadas, que eu acredito que seja de extrema importância. E eu confesso para vocês que aquele ambiente ele foi muito propício, né, para que gerasse essa conexão entre nós. Então, desde o momento que eu tive ali em cima do palco, tive a oportunidade de conversar com vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória e da minha história. E vocês, né, disseram uns aos outros que cá estariam nessa aula bônus. E é muito legal poder ter realmente a presença de vocês, a honra da promessa. E eu prometo para vocês aqui do lado de cá que eu vou entregar para vocês o máximo possível para que vocês possam ter aqui muito conhecimento e com certeza no final, né, algo bem bacana que a gente preparou para aquelas pessoas que queiram realmente se aprofundar dentro desse mundo e transformar a vida delas, porque eu tenho uma crença inabalável de que a habilidade com vendas pode determinar, transformar, revolucionar os resultados na vida de uma pessoa. E essa minha crença, ela é oriunda da minha própria história. E para começar nosso bate-papo, eu queria poder compartilhar um pouco da minha história, tá? Então eu, Thiago, eu venho de uma cidade pequena, tá? Aqui no interior de São Paulo, Amparo, São Paulo. Eu venho de uma família onde meus avós, meus pais, eles sempre tiveram um pé dentro do empreendedorismo. Eu fui um cara que eu não cheguei a passar dificuldades na minha vida, mas eu sempre tive exemplos de muito trabalho, de muita dedicação, de muita transpiração da minha família. E eu tomei a decisão, quando eu tinha ali meus 17 anos de idade, de me tornar cirurgião dentista. E assim eu fiz, né? Então eu passei na faculdade de odontologia da USP em Ribeirão Preto. Então eu me formei cirurgião dentista pela USP. E logo quando eu me formei, eu estava ansioso para ganhar dinheiro, né? Estava realmente ansioso para poder colocar dinheiro no bolso, viver a vida, conquistar as coisas. E eu percebi que não ia ser tão simples assim, porque meu pai e minha mãe, eles não eram autônomos. Meu pai e minha mãe não vinham da carreira ali odontológica. Eu teria que começar através das minhas próprias mãos. Talvez se você é autônomo e está aqui conectado hoje, você entenda um pouco, se identifique um pouco com essa história. E aí, o que que aconteceu comigo? Né? Um belo dia eu estava em Amparo, resolvi fazer um passeio em Campinas, e ao vir passear em Campinas, eu vi uma loja tapumada no shopping, e aí eu pensei, por que não eu realmente me tornar um empresário, empreendedor, montar um negócio, né? Aproveitando que a minha mãe, nessa época, ela tinha uma indústria de artesanato em madeira e ela vendia artesanato em madeira para o Brasil inteiro, em feiras comerciais. Eu olhei para aquela loja tapumada, voltei para Amparo, conversei com meu pai e propus para ele uma parceria entre nós, aonde eu abriria uma loja da minha mãe no shopping center. Meu pai não entendeu muito, né? Porque dentista, formado na USP, né? Doutor da família, mas eu fui muito firme, falei, poxa, eu acho que pode ser um bom negócio, acho que pode ser um negócio diferente. E meu pai, na hora, até criticou, né? Mas ele falou: bom, vai lá ver, se tudo der certo, a gente começa. E aí, do dia que eu fui ver as possibilidades até o dia que de verdade eu abri, inaugurei a loja, foram basicamente 3 meses, né? Tudo convergiu para que aquilo acontecesse. Eu abri a loja, então eu lembro muito bem dessa sensação, né? Porque no momento que eu abri a loja, eu saí no corredor do shopping e eu de verdade percebi que eu era dentista, né? O que eu sabia de negócios, administração, vendas era basicamente nulo, né? Afinal de contas, na odontologia, a faculdade, nada é ensinado a respeito disso. E aí então o que que aconteceu? Era um período muito interessante para se abrir o negócio. Era praticamente ali véspera de Dia das Mães. Eu lembro até hoje, isso há 17 anos atrás. Eu abri a loja numa sexta-feira. A sexta-feira ela foi um movimento muito bom, né? A loja era pequena, ela tinha 20 e poucos metros quadrados, mas eu lembro que até sem máquina de cartão na época eu vendi mais de R$ 800, na média de 800. No dia seguinte, no sábado, que era a véspera do Dia das Mães, eu acabei vendendo muito, né? Então foi um movimento enlouquecedor. Eu vendi cerca de R$ 3.200. E eu lembro até hoje, no momento de eu fechar o caixa no sábado, eu fiz uma somatória muito simples, né? 800 com 3.200.
4.000. A hora que eu cheguei a esses 4.000, eu pensei, bom, 4.000 dividido por 2, né, para a gente poder fazer a média. Falei, R$ 2.000. Falei, caramba, eu faturei R$ 2.000 praticamente de média por dia. Aí eu fiz uma conta de padaria, fazei vezes 30, pô, 60.000 no mês. Então, aquele cara, né, 22 anos de idade, dentista, recém-formado, naquele sábado, a hora que encerrou o caixa, ele tinha a convicção que ele estava rico. Ele realmente tinha encontrado a mina de ouro, a galinha dos ovos de ouro. Eu até lembro que no dia eu paguei uma janta para minha mãe no Outback, falei, vamos jantar, deixa que eu pago, tô bem na vida, tô feito, e assim vai. No dia seguinte, no domingo, o movimento já não foi tão bom. Na segunda-feira, eu lembro muito bem, a gente faturou cerca de cento e poucos reais. Na terça, cerca de R$ 87. Na quarta, cerca de cento e pouco de novo. E na quinta, aquele moleque, né? Posso dizer, 22 anos de idade, recém-formado, que tinha a convicção no sábado que estava rico. Na verdade, ele tinha a certeza de que ele iria quebrar a família por causa de uma ideia idiota que ele tinha tido de montar um negócio no shopping center. E aí, naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu chorava, me martirizava, de uma certa maneira arregava, ou eu arregaçava as mangas e aprendia a principalmente vender. Então, aquele momento na minha vida começou a minha relação com as vendas. Eu de verdade tive que entender um pouquinho do processo, entender um pouco de comportamento humano para poder não deixar que aquela ideia idiota me levasse para o buraco. E aí então eu comecei a me dedicar, comecei a aplicar, comecei a enxergar, comecei a estudar. Dentro desse todo movimento, eu também tive a oportunidade de me desenvolver na carreira odontológica. Aos 27 anos de idade, eu tive que acabar encerrando as atividades na loja, porque eu não consegui renovar o contrato, mas eu honrei o meu contrato durante os 5 anos que eu estive no shopping center, sempre tendo lucratividade dentro do meu negócio. Me tornei também um dentista altamente lucrativo. E aos 27 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer a indústria das vendas diretas, aonde eu comecei a ter uma relação ainda mais profundo, né? Ainda mais profunda, não só com vendas, mas também como uma ferramenta primordial para você construir algo grandioso na sua vida, que é a liderança. Então, nesse momento, né, eu tive que aprender verdadeiramente a vender. Só que aí o grande desafio ele entrou para o Thiago dentro do ticket médio que ele operava. Eu era um cara que dentro da minha loja operava um ticket médio em torno, vai, de 10 a R$ 300. Depois eu comecei a partir para uma venda de ticket médios mais altos e no meu consultório também eu operava ticket médios mais altos. Então, eu tive que entender um pouquinho mais também sobre os processos comerciais envolvidos em diferentes movimentações de valores, ticket médio de preços e assim por diante. E dentro da venda direta foi aonde eu construí extremo sucesso, extremo resultado, liderando, treinando e capacitando equipes de vendas. Então eu tive que me tornar um extraordinário vendedor e eu tive que liderar e capacitar equipes de vendas. Então ao longo da minha vida eu já pude ministrar dezenas e centenas, e eu posso falar sem sombra de dúvidas, né? Só de material, por exemplo, em plataformas de treinamento, né, abertas como o YouTube, eu tenho centenas, quase milhares de treinamentos. Então, há praticamente 12 anos da minha vida, eu ministro treinamentos para que pessoas possam adquirir habilidade de venda, adquirir habilidade de liderança, de comunicação, de persuasão, e assim, com essas habilidades, transformarem a vida delas, porque definitivamente todos nós podemos ganhar mais do que ganhamos, porque podemos nos tornarmos melhores do que somos. Essa é uma das filosofias que embasa a minha vida. Então, qual que é a ideia aqui hoje? A ideia aqui hoje é vocês poderem ter um material, conhecer um pouco, entender um pouco sobre princípios básicos sobre venda, olhando também para a importância de você criar e nutrir um bom relacionamento com vendas, você de verdade abrir o teu coração, abrir a tua cabeça para entender que quando o assunto é vendas, vendas está diretamente ligado à prosperidade. Vendas está diretamente ligado à abundância. Então é entender tudo isso, saber como que vendedores profissionais se portam completamente, né, diferente de vendedores amadores. Isso tudo através da boca de uma pessoa que já formou equipes de vendas, times de vendas que faturaram mais de R$ 1 bilhão durante esse período de 12 anos e que já treinou muitas pessoas, não só no Brasil, como internacionalmente, tá? Então,
Essa é um pouco da minha história e isso é um pouco da ideia e do conteúdo que você vai ter nessa aula bônus. E como eu falei para vocês, lá no final eu quero trazer um presente especial para todos vocês que estão aqui, para que a gente possa estender um pouco mais dessa jornada e construir algo grandioso juntos, tá? Sempre juntos. Essa é a ideia, essa é a filosofia que embasa a Fry e que embasa também aquilo que eu enxergo como valor e princípio que eu tenho para minha vida. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo hoje aqui. E eu acredito que não tem como começar um bate-papo sobre vendas, como eu falei para todos vocês, sem primeiro a gente conversar sobre importância das vendas, tá? Por que que a gente precisa conversar um pouco sobre a importância das vendas? Porque hoje a gente vive numa sociedade preconceituosa e essa sociedade preconceituosa, muitas das vezes, ela diz que, né, vendedor seria eventualmente aquela pessoa que não deu certo em nada na vida, né? Eu não sei se isso você já deve ter ouvido falar uma vez, ou se você tem esse tipo de preconceito, às vezes, que é explícito dentro da tua família. Esse é um pensamento um pouco mais antigo, mas é um pensamento que traz correntes, amarras, que faz com que pessoas não consigam se libertar para a verdadeira prosperidade. Então, o que eu quero que você entenda primeiramente na nossa começo de conversa aqui, o quanto que vendas de verdade é importante para você. Não necessariamente numa visão de vendedor, mas na visão do conceito vendas. E por que que vendas é extremamente fundamental? Porque vendas desempenham um papel fundamental no sucesso de qualquer negócio. Então, categoricamente, eu posso te afirmar: se você é uma pessoa que busca sucesso, você busca vendas. Vendas, se a gente olhasse para o corpo humano, né, dentro de todos os órgãos, que sim, todos eles têm importância, mas eu não tenho dúvida que vendas seria o coração. Se você tem um negócio, se você é um autônomo, se você é um empregado, olhar com carinho para vendas, saiba que isso vai fazer com que você se impulsione dentro da tua jornada rumo ao sucesso. Tá legal? Então vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre essa importância, tá? Então, primeiramente, vendas é o que movimenta a economia no mundo. E vendas acaba representando absolutamente tudo que nós enxergamos hoje na estrutura capitalista. Então, para você que quer conquistar um novo cliente, para você que quer negociar um aumento salarial, para que você, por exemplo, né, que seja um empresário, queira gerar mais lucro, é importante demais você enxergar a importância desse papel e do quão a venda ela é vital para a tua vida e para o teu negócio. Eu falo isso porque a gente tende a negligenciar quando nós estamos em algumas esferas específicas. Às vezes a gente é um autônomo, a gente não olha com tanta importância para a venda. Às vezes a gente é um empregado, a gente não olha com tanta importância para a venda. O empresário parece que ele tem um pouquinho mais de conscientização, mas eu quero trazer nessa aula uma conscientização global. Eu quero que você, independente da categoria que você se encaixe hoje, você enxergue o quão é fundamental o papel das vendas para nós na nossa sociedade, tá legal? Então vamos lá. A real importância, eu quero dividir ela em alguns blocos com vocês. Então a gente vai debater sobre alguns pontos bem interessantes. Então, primeiramente, vendas está diretamente ligado ao crescimento econômico como um todo da nossa sociedade. Então, olha só que caos seria, né, se as empresas elas não tivessem receita, se elas tivessem uma produção estagnada, isso com certeza nos prejudicaria socialmente. Agora, em contrapartida, né, o crescimento econômico, quando nós temos o empuxo de vendas, a gente vê acontecer o quê? Um efeito multiplicador. Por que que um efeito multiplicador? Porque quando a gente gera venda para a indústria, a gente tem a gente enxerga o benefício dessa venda gerada para a indústria tocar o comércio, tocar o setor de serviço e, consequentemente, a geração de emprego. Então a gente está falando de uma força motriz que impacta diretamente, por exemplo, a geração de emprego quando a gente olha para um crescimento econômico. E o nosso, né, PIB, o PIB do nosso país, ele basicamente ele tem total contribuição do mundo das vendas. E o produto interno bruto de um país,
ele é o que dita a saúde da economia do país. Então, vendas, ela tem uma força motriz muito poderosa dentro do crescimento econômico do nosso país e da nossa sociedade. Fora isso, as vendas, elas têm um papel fundamental no processo de inovação e desenvolvimento. Por que existe um papel fundamental dentro de inovação e desenvolvimento? Porque as empresas hoje, elas precisam que haja vendas para que elas possam investir em pesquisas específicas para poder aprimorar serviços, produtos e processos. É interessante você enxergar dessa maneira, né? Porque quando não se há venda de determinado, né, produto, serviço e processo, você subentende que aquilo não é relevante. Agora, ao contrário, quando há venda, você consegue focar a sua energia para poder desenvolver e aprimorar produtos, serviços e processos específicos. Outro ponto, né? A venda, ela gera muita necessidade de solução criativa e tecnológica. Por quê? Porque a venda ela é um ponto que está conectado com o cliente final. E para que a gente possa entregar fatores relevantes para a sociedade, essa conexão com o ponto final de cliente, ela também é fundamental. Quantas ideias inovadoras, né, já foram desenvolvidas com base em feedbacks de clientes, em feedbacks de pessoas que são verdadeiramente, né, fãs de uma marca e que utilizam de forma regular produtos e serviços da mesma. Talvez você seja um autônomo aqui e por você ter aquele paciente fiel que de maneira frequente vai no teu consultório, um belo dia você chegou à conclusão de que, poxa, você precisava aprimorar tal processo ou tal estrutura do teu consultório para melhor atender essas pessoas. E isso só foi possível por causa da venda que eventualmente você realizou no dia que você fechou seu diagnóstico e obteve a pessoa como paciente. Olha que interessante, né? Então, esse processo, esse avanço tecnológico, o que ele faz? Ele, além de tudo, ele melhora a qualidade da vida da população e ele vai contribuir para que haja um desenvolvimento social e econômico do nosso país. Olha que legal, tá? Outro ponto que vendas é muito importante. A gente pode citar um pouco, mas eu quero falar de forma um pouco mais explícita, que é a geração de empregos. O que acontece, né? Quando uma venda ela é realizada, existe uma série de pessoas envolvidas para que o produto ou o serviço chegue até o cliente. Então, quando a gente está olhando dessa maneira, o que a gente enxerga? A gente vê claramente que existe, poxa, uma geração de empregos diretos e indiretos quando vendas são concretizadas. Vendas são artifícios e artefatos que fazem com que haja, né, renda dentro da casa das famílias. Então, se você, por exemplo, é um empresário, você é um empreendedor, você é um autônomo, você é uma pessoa que está buscando ter mais vendas, saiba que você vai conseguir fazer e ajudar com que mais pessoas prosperem. E geralmente, o que acontece? O inverso também, ele é real. Quando nós temos, né, uma taxa de desemprego maior, nós estamos diante de um cenário onde existe, né, uma queda representativa em volume de vendas, o que acaba acontecendo, né, um desequilíbrio, um desarranjo social, tá? Então, olha só o papel de vendas, por exemplo, na geração de empregos. Outro ponto que também, né, vendas está diretamente ligada à satisfação do cliente. Olha que interessante, quando a gente olha, né, os clientes, quando a gente fala de vendas, a gente fala em poder criar experiências, fazer com que pessoas comprem, óbvio, né, para poder terem uma dor ou um problema sanados, mas mais do que isso, que elas fundamentem relacionamento com a empresa, o autônomo, ou se não, até mesmo aquele empregado, o colaborador que pôde a tratar. Então a gente está falando dessa criação profunda de relacionamentos e que vão gerar sustentabilidade nos negócios. Essa sustentabilidade nos negócios, como eu falei, ela vai gerar sempre, né, um fluxo de benefício mútuo. Esse fluxo de benefício mútuo, ele é muito importante, porque não existe nada melhor do que uma relação de negociação aonde, óbvio, né, o empresário, o autônomo, o colaborador, ele tem o seu benefício dessa relação, mas também o cliente final, ele se beneficia de forma esplendorosa com o produto ou se não com o serviço contratado. Então, a gente cria dentro de vendas esse processo de satisfação com o cliente e fidelização perante a marca. Olha que maravilhoso, tá?
E também estamos falando, por que não, de uma visão aonde vendas é importante de realização pessoal e profissional. Por que é uma realização pessoal e profissional? Porque as pessoas que dominam vendas, elas são pessoas que claramente elas conquistam mais coisas. Então a gente está falando, né, de uma habilidade que vai te abrir muito mais portas. Ela vai te fazer, né, completamente diferenciado dentro de um mercado de trabalho. Ela vai fazer com que você, dentro da tua empresa e dentro do teu negócio, prospere muito mais. Então, quando a gente está olhando, né, para aquelas pessoas que dominam, para aquelas pessoas que, cara, de verdade, né, elas se sentem realizadas, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades ímpares. Eu posso até ler para vocês como está na tela. Habilidade de comunicação, habilidade de negociação, persuasão, relacionamento interpessoal. Gente, são habilidades que os vendedores carregam e que isso contribui diretamente para o crescimento pessoal e profissional em diversas áreas da vida. Eu, como vendedor, eu, como uma pessoa que desenvolveu as habilidades de venda, eu posso falar para vocês. Isso me formou também um melhor marido. Isso me formou também um melhor pai. E isso me fez também um melhor filho. Hoje, no aspecto social, olhando para minha família, olhando para os meus pais, olhando para o meu filho, por causa das habilidades que eu desenvolvi dentro da minha história com vendas, com certeza eu sou uma pessoa infinitamente melhor para essas pessoas que hoje compõem o meu círculo íntimo, tá? E o que nós poderemos dizer, né? O que nós poderíamos dizer sobre a satisfação das realizações? Porque vendas é sempre sobre você buscar algo que está um pouco às vezes distante da tua zona de conforto, mas nós sabemos, né, que o sucesso ele permeia dentro dessa área que é fora da nossa zona de conforto. A gente sabe que para que a gente possa de verdade se tornar uma pessoa relevante, a gente tem que romper com a mediocridade que existe na gente. E esse rompimento com a mediocridade, sem dúvida nenhuma, está e faz parte você desenvolver habilidades como essas, as quais a gente encontra dentro do mundo das vendas, tá? Então, de verdade, né, aquilo que eu falei aqui para vocês, vendas é muito importante. E vamos falar sobre dados para a gente poder encerrar esse primeiro bate-papo aqui. Vamos trazer alguns dados para a gente ver de verdade, né? Hoje, como se comporta, né? Canina, me traz mais informação dessa importância, me traz mais informação dessa relevância. É de verdade mesmo tão importante assim? Tem alguma métrica para poder validar tudo isso? Então, olha que legal. Então, vamos falar para você que você, eventualmente, hoje você é um colaborador, tá? Olha que bacana esses dados. Um estudo de Harvard disse que 75% dos executivos de alto nível acreditam suas habilidades de venda como um fator crucial para o seu sucesso profissional. Então, se você é uma pessoa que quer chegar ao nível de um executivo, 75% deles dizem que vendas foi um fator crucial para que isso acontecesse. Uma pesquisa da Salesforce revela que 80% dos CEOs, eles consideram que as habilidades de venda são uma das características mais importantes em seus funcionários. Então, você que está buscando um aumento salarial, você que está buscando um crescimento empresarial dentro da escala, ou se não dentro da régua de oportunidades que você tem dentro da empresa que você hoje é colaborador, saiba que os CEOs, eles dizem que 80% das habilidades de vendas é algo que seria uma característica importante a ser desenvolvida. Olha isso, uma pesquisa do LinkedIn dizem que profissionais que dominam a arte de vender têm 72% mais chances do que serem promovidos do que não possuem essa habilidade. Então a gente está falando de muito mais do que 50%. A gente está falando, gente, de 72% a mais de chance de ser promovido. Quando a Indeed ela traz dados como esse, é de se realmente ficar de orelha em pé, porque ela diz que vendedores experientes podem ganhar até 57% mais do que aqueles sem experiência.
Então, olha como é importante, né? E da onde vem a experiência? A experiência eu aprendi na minha vida que ela é a união do estudo com a prática. Então, se às vezes falta o estudo, não fique dependendo só da prática. Porque existe aquela frase, né? Se eu tivesse que derrubar uma árvore, passaria, né? No mínimo ali, horas e horas afiando o meu machado. Então não adianta você querer derrubar árvores com o machado cego. Também o conhecimento, também entender novas práticas, novas métricas, novas visões e somado a tudo isso, colocar tudo em prática é o que faz de verdade você se destacar no mercado de trabalho. Legal? Agora, se você, por exemplo, que está aqui é um autônomo, então às vezes você é um autônomo. Vamos olhar para vendas num cenário de um autônomo? Olha que interessante. Um estudo da Intuit mostrou que freelancers com habilidades de vendas excepcionais fecham 70% mais negócios do que aqueles sem habilidades. Então, às vezes, você é um freelancer, você trabalha, né, para o seu próprio negócio, você é um autônomo, você não tem nenhuma equipe, você não tem nenhum time, você não tem colaborador. Saiba que desenvolver habilidade de vendas pode ser game changer na tua vida. A Inside Sales, ela diz que autônomos com forte habilidade de venda convertem leads em clientes 3 vezes mais rápido do que aqueles sem habilidade de venda. Então imagina, além de você converter mais, você poder converter mais rápido. A Fiverr, ela disse que freelancers que constroem relacionamentos fortes com seus clientes aumentam sua chance de receber projetos recorrentes em 85%. Olha a importância, né? Porque venda não é só sobre vender, é sobre relacionar-se, relacionar com o teu cliente, construir uma régua de relacionamento. Olha isso, a gente está falando de recorrência. Quem não quer poder conquistar um cliente não só por um período, mas conquistar, por que não, um cliente para sempre? A Zapier, ela afirma que autônomos que investem no desenho de suas habilidades de venda experienciam um crescimento de receita 2 vezes mais rápido do que aqueles que não o fazem. Então imagina você que está dentro da área da saúde, você experimentar um crescimento, por exemplo, 2 vezes mais rápido, porque você foi buscar conhecimento, você foi buscar investir em vendas, você foi entender um pouquinho sobre a psicologia dentro do mundo das vendas. E quando a gente olha para empresários, então, né, dados são mais impactantes ainda. Por quê? Porque, segundo a Salesforce, por exemplo, empresas com equipes de vendas altamente qualificadas vendem 57% mais do que empresas que não têm equipe de vendas qualificadas. Então, quando a gente olha para um dado como esse, o que a gente enxerga? A gente fala, poxa, cara, né? O quanto que é valioso, o quanto que seria valioso eu poder treinar, capacitar a minha equipe de vendas. Imagina eu trazer para minha equipe de vendas um substrato onde aumente em 57% o meu faturamento, sem ter uma parte burocrática, né, de troca de pessoas, de troca de pessoal, sim, um investimento básico em educação, em conceitos, em teoria, em algo que seria diretamente e prontamente aplicável. Harvard disse que CEOs que possuem fortes habilidades em vendas têm 3 vezes mais chances de atrair investimento de capital de risco. Então, às vezes, você é um empresário, está aqui conectado, você quer atrair capital para o teu negócio, você precisa de capital para poder crescer. Saiba que você se dedicando a vendas, você vai poder fazer isso e você vai ter 3 vezes mais chance de poder vender a tua ideia, vender o teu negócio e fechar, às vezes, uma venda high ticket, né, de um ticket mais elevado, um investimento que venha dentro do teu business. A Forbes, ela afirma que empresas que priorizam a cultura de vendas e investem no desenvolvimento das pessoas, elas experienciam um crescimento sustentável 5 vezes maior do que a média do mercado. Olha que dados impactantes, importantíssimos. A Salesforce, ela indica que empresas com equipe de vendas altamente qualificadas têm 45% mais chances de atingir o seu objetivo de receita. Então, olha que dados, né, verdadeiramente importantes. Nesse primeiro bate-papo, nessa primeira meia hora de conversa que nós tivemos aqui, eu acredito que, mais do que nunca, né, é, é difícil a gente quebrar um preconceito ou uma objeção sem conhecimento. Porque a maioria dos preconceitos, a maioria das objeções, nada mais são do que falta de conhecimento. Então, a gente está diante de uma situação aonde foi apresentado para você
todo o conhecimento da importância e da relevância do mundo das vendas. Então, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo aqui dentro dessa meia hora, a ideia é de verdade desconstruir qualquer tipo de preconceito que você tenha na tua cabeça, realmente alinhar a tua visão e o teu coração, porque se você é uma pessoa que busca mais prosperidade, busca progresso, você tem que buscar vendas e definir isso para dentro da tua vida e para dentro do teu negócio no momento que nós estamos, por que não? Como um ponto crítico e urgente. Às vezes, mediante a tudo que eu falei aqui agora, dentro dessa meia hora que seja, você já consiga passar um diagnóstico pessoal, você já consiga ter um diagnóstico empresarial, caso você tenha um negócio, de que hoje o teu ponto crítico, o ponto de virada para que você puder, que você possa realmente encontrar aquilo que você queira ou ter a vida que você sonha, é se debruçar sobre vendas. É entender um pouquinho mais de como ela acontece. É entender um pouquinho mais de como se portar, de como aplicar e do que fazer. E muitas pessoas agem mediante ao feeling. Muitas pessoas hoje, por causa, né, de controle de ego, gestão emocional, elas acabam acreditando que elas sabem de tudo ou elas já dominam tudo. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu quero de verdade, a partir de agora, nesses próximos minutos que nós vamos ter de conversa, que vocês entendam que a gente pode olhar para o nosso mercado e para a nossa sociedade e dividir o nosso mercado e a nossa sociedade sempre em duas grandes categorias. Sempre em duas grandes categorias: os amadores e os profissionais. Em toda profissão, em todo negócio, nós sempre teremos essas duas macro categorias: os amadores e os profissionais. Os amadores, eles se portam de maneira amadora, já diz o nome. E óbvio que os amadores, por se portarem de maneira amadora, eles colhem resultados medíocres. Em contrapartida, nós temos uma leva de pessoas que buscam profissionalismo, que buscam se diferenciar, que buscam inovar, que buscam estudar e praticar. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é muito mais simples nós tomarmos decisões baseado à clareza das informações. Então, o que eu quero nesses próximos minutos de conversa com vocês? Eu quero de verdade poder trazer a clareza do comportamento, da forma de agir, da forma onde, né, profissionais executam e da forma como amadores executam cerca de 30 pontos que existem dentro do mundo das vendas. Para que você possa enxergar claramente, caramba, o que é profissionalismo e o que é amadorismo. E dentro desse enxergar, né, o que é profissionalismo e o que é amadorismo, enxergar claramente aonde você precisa corrigir, que rota você precisa seguir para que você possa seguir o caminho dos profissionais. Em alguns pontos, o tique, ele vai estar certo. Você vai olhar e vai falar, caramba, estou me portando como um profissional, estou agindo como um profissional. Em alguns pontos, o tique, ele vai estar errado. Você vai olhar e vai falar, caramba, preciso melhorar, preciso evoluir, preciso crescer. E principalmente em alguns pontos que você olhar para isso, para esse contexto todo, o que que é legal? No final, eu vou trazer para você um pouco de como que você pode fazer para melhorar e para crescer em conjunto comigo. A gente vai poder conversar um pouco mais no final, assim que a gente fizer, né, a avaliação desses 30 pontos juntos. Tá legal? Então deixa eu passar aqui para vocês a sequência aqui do nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. Vamos para uma conversa bem madura, vamos para uma conversa bem madura, bem profissional. E eu espero que seja bem relevante para vocês, tá bom? Então, vamos conversar agora sobre 30 diferenças que distinguem vendedores amadores de profissionais, tá? Então, a gente vai tocar em 30 pontos. Para sair da mediocridade e entrar dentro do profissionalismo, que é isso que nós desejamos. A gente deseja resultados profissionais e não resultados medíocres. Então vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos conversar.
atitude. Um vendedor profissional, ele é uma pessoa otimista, ele é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa persistente, ele é uma pessoa que ele enxerga obstáculos como oportunidades. Quando a gente olha para os amadores, a gente já está falando de pessoas, por exemplo, que são pessimistas, são desanimadas, que elas facilmente desistem diante dos desafios. Dentro do mundo das vendas, atitude, sem sombra de dúvidas, é um marco. É algo que, caso você não tenha, você precisa desenvolver. Porque muitas das vezes você, acredito que já deva ter ouvido falar, né? Que antes de uma pessoa comprar o teu produto ou o teu serviço, ela compra você. E olhando, pode parecer muito simples, né? Quem de verdade compra algo de alguém desanimado, de alguém pessimista, ou fecha os negócios, como por exemplo, pessoas que desistem de tudo, que têm muita iniciativa, mas acabam tendo pouca acabativa. Então, olha como é crucial, né? O mundo da atitude para que você possa performar bem em vendas. E faça essa pergunta. Hoje, você se enquadra dentro de qual quadro? Amador ou profissional, quando o assunto é atitude? Um outro ponto, planejamento. Amadores, eles não planejam nada. Eles são pessoas imprudentes, eles agem conforme o feeling, né? Eles agem conforme a banda toca. Muito pelo contrário, isso é extremamente nocivo, porque profissionais, eles têm planejamento. Profissionais, eles definem metas, profissionais, eles acompanham o resultado. Por quê? Porque é impossível você chegar num lugar sem saber o caminho a ser seguido. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você está rumo à desgraça, muitas das vezes, ao invés de estar rumo à prosperidade. Então é importante você olhar. E eu digo, né, porque existem muitas pessoas que ao longo da minha vida já puderam passar diante dos meus olhos e serem mentoradas e serem treinadas, lapidadas por mim, que sempre ficou muito evidente o quanto essas pessoas elas agem perante ao feeling. Elas agem perante ao que elas acham que pode dar certo, ou têm estratégias impulsivas e não coordenadas, ou mais do que isso, talvez um dos piores pontos que a gente vai ter a oportunidade de discutir muito, né, que é o ponto de ficar toda hora apertando o botão do restart. Toda hora. Começa até às vezes uma nova ideia, mas não concretiza e já pivota e já faz de outra maneira. E assim por diante. Então é muito importante vocês entenderem o poder do planejamento. Hoje, você é uma pessoa que age como um profissional ou como um amador quando o assunto é planejamento. Prospecção. Não existe rendimento, sucesso sem prospecção. Não existe venda sem comunicação. Não existe negócio sem cliente. Então, o que que acontece? Hoje, a gente tem, né, principalmente com o avanço tecnológico, o avanço digital, um bando de amadores desenvolvendo um trabalho de prospecção chulo, focando única e exclusivamente só em quantidade, abrindo mão de qualidade, desperdiçando tempo e dinheiro com leads irrelevantes. Agora, quando você assume a rédea da responsabilidade, você se torna um profissional dentro do segmento da prospecção, você consegue enxergar como a arte da prospecção ela tem que ser desenvolvida. Porque a arte da prospecção, ela tem algumas características que vão fazer com que você faça o quê? Você tenha economia de tempo e dinheiro, que é o sonho de todo mundo. Todas as pessoas que estão dentro do mundo das vendas, o que que elas não fazem, né? O que que elas buscam? As pessoas, elas buscam, de verdade, poder ter o máximo de resultado com o mínimo de tempo e dinheiro investido.
Então, se você é uma pessoa que busca ter o máximo de resultado com o mínimo dinheiro e tempo investido, você precisa dominar a arte da prospecção, você precisa entender como ela funciona. Hoje, como que estaria, né, a prospecção? Como que a prospecção hoje ela é para você? Se você olhar para uma situação como essa, você se define como amador ou como profissional? Conhecimento do produto. É difícil demais, né? O conhecimento do produto, ele também é um fator fundamental quando o assunto é sucesso. Vendedores que dominam um pouco o que eles vendem, não passam confiança, não geram, né, aquele punch, aquela pegada, naturalmente são vendedores que vendem menos. Naturalmente são vendedores que performam pior. Então é fundamental você poder ter essa visão de que profissionalismo, ele começa quando a gente conhece aquilo que a gente tem na mão. Quando a gente domina, quando a gente consegue, através da nossa explicação, dar mais segurança, passar credibilidade e de verdade, né, passar toda a confiança necessária para que aquele seu prospecto ele se torne um cliente. Isso faz toda a diferença. Eu trabalho hoje, eu empreendo, eu vendo dentro de uma indústria onde, por exemplo, né, se tornar produto do produto é fator fundamental de sucesso. Por que se tornar produto do produto é fator fundamental de sucesso dentro da área que eu empreendo hoje? Porque como o nosso produto, o produto que a gente empreende, ele não está em gôndola, ele não está aonde a gente pode falar na massa da mídia, ele é um produto de venda direta, um produto com valor agregado maior, eu preciso ser produto do produto, eu preciso utilizar o produto para que eu possa passar muito mais tranquilidade e confiabilidade para aquelas pessoas poderem usar. E é impressionante como tudo muda a partir do momento que a gente entende a forma de atuar em relação ao conhecimento do produto, a gente aplica o que não é, o que nos é orientado e a conversão ela acontece maravilhosamente. Então, conhecer o produto é fundamental. Hoje, se você fosse se perguntar qual que é a visão, você é um amador ou um profissional? Você é um amador ou um profissional? Isso é importantíssimo. Próximo ponto: comunicação. A comunicação na venda, ela é tudo. É difícil demais, né? Eu sou um cara que eu fui criado dentro de uma premissa muito básica e muito importante que diz o seguinte, que quando não existe a concretização de algo e o problema é a comunicação, ela é sempre responsabilidade do comunicador. Então, quando o problema é comunicação, quando a pessoa não entendeu, quando a pessoa não captou, o problema não é da pessoa, o problema é do comunicador. Às vezes aquele comunicador que ele não conseguiu ser claro, aquele comunicador que não conseguiu usar, né, um pouco da estrutura do camaleão que tem que ser, né? Porque não adianta eu querer ter uma linguagem técnica rebuscada com pessoas que não têm esse conhecimento técnico e rebuscado, não adianta eu ter uma comunicação, uma linguagem chula com pessoas que são pessoas de um nível um pouco melhor, pessoas que entendem um pouco mais tecnicamente o produto ou o serviço que eu estou comercializando. E eu falo isso porque eu, como dentista, né, que está dentro de uma profissão extremamente técnica, eu tinha muito resultado financeiro em vendas dentro do meu consultório. Por quê? Porque eu sempre adaptei a minha comunicação dentro do meu consultório para o meu paciente. Então, eu não queria falar bonito para o meu paciente coisas que ele não entendia. Porque eu comecei a entender que, na verdade, se eu trouxesse muito mais uma comunicação ao nível do meu paciente, na verdade, a compreensão ela jogava muito mais a favor da minha pessoa do que contra. Então eu não estava preocupado com o meu ego, eu não estava preocupado com falar bonito, eu estava sempre preocupado em poder falar de uma maneira que o meu paciente compreendesse. E isso fazia com que a minha agenda estivesse sempre cheia. Comunicação, ela é fundamental. Não importa, né, aonde você está dentro da visão de venda, se você é um colaborador, se você é um autônomo, se você é um empresário. Esse ajuste, ele tem que acontecer para que você consiga de verdade estourar de vender. Hoje, se você fosse fazer uma avaliação da tua comunicação, né,
está um pouco mais como amador, profissional? Vai pensando sobre isso. Outro ponto, escutar. Escutar talvez seja uma das habilidades mais difíceis para os seres humanos desenvolver. Escutar talvez seja o grande desafio da nossa, principalmente do momento que nós vivemos na nossa sociedade. Porque hoje todo mundo tem voz, mais do que nunca. E poucos e sábios são aqueles que usam com sabedoria a sua voz, porém usam com muito mais frequência os seus ouvidos. Então, um bom vendedor é aquela pessoa que aprende a usar com sabedoria os ouvidos. E muita gente assim não consegue fazer. Muita gente quer falar, muita gente quer alimentar o próprio ego, ser o centro das atenções, ser o foco, sendo que num processo comercial o foco ele sempre estará dentro do teu cliente. E através de perguntas, você sempre vai conseguir muito mais extrair o que aquela pessoa busca ou quer e de uma maneira muito menos invasiva, de uma maneira que incomode muito menos as pessoas, para que você não crie nenhum tipo de premissa ou nenhum tipo de rotulação que você possa ter, né, de vendedor chato, de vendedora chata, de pessoa que quer empurrar alguma coisa ou outra. Então é muito importante você enxergar dessa maneira, porque isso é libertador. Hoje, se a gente fosse olhar, né, para o viés de escuta, como está o teu ouvido? Teu ouvido está mais treinado do que a tua boca? Eu espero que sim, tá? Não, de verdade, espero que sim. Próximo ponto, relacionamento com o cliente. As pessoas que são amadoras em vendas, elas não cultivam relacionamento. Elas não buscam, né, de uma certa forma, criar algo poderoso entre elas e o cliente delas para poder economizar tempo, dinheiro e energia. Essa é a grande verdade. Eu aprendi na minha vida que sempre é muito mais fácil você vender para quem já comprou algo de você do que vender para uma nova pessoa. Só que isso dentro do teu negócio, isso dentro do teu coração, você como autônomo, colaborador e empresário, tem que ser uma premissa e e tem que ser baseado e tem que agir dentro de atitudes que gerem toda essa filosofia. Pau que nasce torto nunca se endireita, já dizia compadre Washington sabiamente. A ideia é que você, tendo a visão clara da importância de um resultado como esse, não permita que o pau nasça torto, e sim que o pau já nasça reto, para criar uma régua de relacionamento muito mais profunda e ter resultados muito mais interessantes. Hoje, como anda o teu relacionamento? O relacionamento da tua marca, o relacionamento do teu produto para com os clientes? Ele anda dentro de uma régua amadora ou uma régua profissional? Negociação. Negociação é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque amadores geralmente são pessoas que concedem facilmente, cedem à pressão, vendem abaixo do valor real. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm argumento, elas não têm técnica, elas não têm o conhecimento do comportamento humano, armas de persuasão, para eventualmente contornar uma objeção, fechar uma venda um pouco mais difícil. E é impressionante, né? O quanto que amadores e profissionais eles se distinguem em negociação e mais do que isso, como isso representa, né, uma diferença substancial em resultado entre amadores e profissionais. Talvez seja uma das etapas que mais representariam diferença de resultado. Porque quando você não sabe negociar, saiba que você deixa muito dinheiro na mesa. Você perde muitas oportunidades. Você não consegue construir relacionamentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a negociação, é fundamental a tua habilidade para com essa habilidade. É fundamental o seu pacto para que você se torne um verdadeiro profissional dentro dessa habilidade, porque é uma habilidade game changer. É uma habilidade que muda
completamente o teu negócio, a tua estrutura e os teus resultados. Fechamento. Quantas pessoas eu conheço que não sabem, não entendem, não compreendem ou até tem algum bloqueio psicológico quando o assunto é fechar, quando o assunto é concretizar. Muita gente tem problema com isso. Muita gente tem uma habilidade ímpar em ser uma pessoa agradável, atraente, gerar conexão, apresentar o próprio produto com muita maestria e estender definitivamente solução e muita coisa boa para o prospecto ou o cliente que está ali conversando, mas peca na hora de fechar. Peca. Deixa passar, deixa a decisão ser tomada num outro momento, deixa aquele momento quente esfriar, dá tempo de mais ou dá tempo de menos. Então, fechar é uma arte. Fechar é algo que vai exigir de você habilidades e vai exigir de você decisões e postura que são verdadeiramente profissionais. Fechar é algo que de verdade, né, conhecer e dominar essa característica vai trazer muito resultado financeiro para você, para o teu negócio, para sua vida. Hoje, você olhando, né, para uma habilidade como essa, habilidade de fechamento, dentro das características que estão sendo mostradas aí para você, você se considera o quê? Você se considera um amador ou você se considera um profissional? Pós-venda. Quando a gente olha para uma régua de relacionamento, quando a gente olha para a construção de um relacionamento longo e duradouro, a gente está falando de um sistema bem definido de pós-venda. Amadores deixam tudo isso na mesa. Amadores não têm sistema, não têm processo, não têm uma régua constante e fiel de conexão. E, contudo, perdem oportunidade. Existem oportunidades ímpares, né? Quando a gente olha para processos como o upsell, né? Que seria uma venda de um ticket maior daquilo que você já vendeu, ou se não, cross-sell, que seria você fazer uma venda adjacente a algo que você já vendeu. Então, existe muita oportunidade quando eu estou diante de um cliente meu que já se decidiu por comprar, que já olhou e falou: eu quero. Já profissionais, eles geram muito mais novos negócios. Por quê? Porque eles dominam, eles entendem psicologicamente como que trabalha, como é que funciona, o quais são, por exemplo, até os hormônios que determinam aquele momento qual aquela pessoa que já adquiriu um produto, ela está sob efeito. Já entendem que, poxa, um elogio ele já abre abertura para um cross-selling, ele entende como é que funciona todo um mecanismo e tem muito mais resultado financeiro de tudo isso. Hoje, você olhando para a sua estrutura, né? Como que você poderia definir? Como que você poderia se enxergar? Como que você poderia falar hoje? Poxa, o seu pós-venda ele funciona de maneira amadora ou de uma maneira profissional? A arte de aprender continuamente. Eu costumo dizer, né, que na vida biológica é, é categórico o funcionamento, né? Tudo na nossa sociedade, a gente olhando como seres humanos, né? Na verdade, tudo que não está crescendo está morrendo. Essa é a grande verdade. Eu falo isso porque tudo que, por exemplo, a gente não cultiva, a gente perde, ou até, né, o não cultivar algo faz com que nasçam coisas, mas sempre coisas ruins. Um terreno não cultivado nasce coisas, tipo erva daninha. Então a gente precisa cultivar coisas para que o progresso aconteça. E quando a gente fala de cultivar para progredir, quando a gente fala de entender, aprender para evoluir, a gente está falando de verdade de um fator contínuo. Então, todo dia, o tempo todo,
Se nós formos pegar, né, desde o momento zero, né, os homens das cavernas até o momento hoje, a geração dopamina, a gente consegue enxergar que existe praticamente, né, duas sociedades completamente distintas. E eu posso falar para vocês, essas sociedades completamente distintas, elas irão evoluir para sociedades completamente distintas. Sociedade, eu digo comportamento, sociedade, eu digo pensamento, psicologia. Então, a gente está falando de um cliente presente e não de um cliente passado. E se muito das suas métricas, se muito das tuas ações, se muito daquilo que você prega, que você executa, está com base no passado, saiba que o passado se foi. A gente, quando está pensando em venda, a gente está pensando em estruturação, a gente tem que sempre estar pensando do presente para frente, porque o passado ele pode nos trazer dados, ele pode nos trazer estatísticas, e isso é fabuloso. Mas a gente precisa olhar dados e estatísticas atrelados a comportamento. E quando a gente olha comportamento, a gente vê que é exigido de profissionais, principalmente dentro da área das vendas, um aprendizado constante, cursos, livros, atualizações, porque o tempo todo o comportamento das pessoas está mudando. Talvez um dos choques comportamentais mais recentes que todos nós tivemos, né, e que nitidamente ficou assim claro para nós, foi a mudança de comportamento da nossa sociedade pós-pandemia. Não tem como negar, né, que está existindo uma baita de uma mudança de comportamento. O avanço, por exemplo, agora da inteligência artificial. A gente está o tempo todo sujeito a essa mudança muito drástica de comportamento. E nós, como empresários, vendedores, autônomos, colaboradores, precisamos estar antenados. E aí, não tem como a gente falar de aprendizado e mudança de comportamento sem desenvolver dentro da gente a adaptabilidade. Então, às vezes, você está aqui hoje e você vai chegar à conclusão que você precisa se adaptar. E a sua resistência à adaptabilidade talvez seja o ponto que mais a gente vai ter que trabalhar. Você vai olhar e você vai falar assim: caramba, mas eu não gosto de utilizar uma plataforma digital. Caramba, mas eu não gosto de ter que abordar de maneira direta as pessoas. Mas muitas das vezes o problema daquilo que eventualmente não te leva ao sucesso, ele está na onde você não gosta. Da zona de conforto que você vai ter que enfrentar, daqueles demônios que você vai ter que matar. E a gente está aqui para poder fazer isso junto. A gente está aqui para fazer isso daqui de maneira unida. Só que eu acredito muito que essa sua capacidade de adaptabilidade e desenvolver essa flexibilidade seja extremamente fundamental. Por quê? Porque você vai liberar muitas faculdades, dentre elas a faculdade criativa, que de verdade pode revolucionar o teu negócio. Quantas pessoas que saem da zona de conforto, liberam a faculdade criativa, conseguem construir impérios magistrais? Tem muita gente aí construindo coisas grandiosas, liberando faculdade imaginativa. Porém, qual é o problema? O problema está com a pessoa que é resistente. Está com a pessoa que não tem a flexibilidade, que é inflexível, que é rígido demais. E aí, consequentemente, essa pessoa, ela não evolui. E tudo que não evolui está morrendo. Não esquece disso. Então, hoje, quando a gente olha para a adaptabilidade, como está você nesse dia? Uma pessoa amadora ou uma pessoa profissional dentro desse quesito? Tecnologia. Não tem como separar hoje venda de tecnologia. A tecnologia ela está diretamente inserida dentro da realidade dos seres humanos e ponto final. Não dá para você ir contra. Não dá para você querer jogar esse jogo, tentar vencer essa guerra. É de verdade querer pegar uma onda contrária à onda. Você vai ser arrastado. Ao invés de você estar surfando um jacaré, você vai estar capotando, sendo levado pela onda. Hoje ainda existem pessoas verdadeiramente resistentes à tecnologia. E a gente sabe que existe um monte de crença envolvido nessa, né? A gente sabe que tem pessoas às vezes um pouco mais
velhas, um pouco mais na melhor idade, pessoas, né, que estão numa fase da vida que às vezes não estão predispostas a aprender. Mas, poxa, quebra essas barreiras, quebra esses paradigmas. Ao mesmo tempo que a tecnologia evolui, a facilidade do aprendizado tecnológico também evolui. O que que não pode? Não pode acontecer, no meu ponto de vista, aquele preconceito burro. Aquele preconceito do tipo, ah, não quero nem ver. Ah, não quero nem saber como é que é. Ah, não quero nem entender. Quantas pessoas eu já pude conversar ao longo da minha vida que falam exatamente isso? Não quero nem saber, não quero nem ver. Como você não quer nem ver? Como que você não quer nem se permitir? Isso é uma intransigência, isso é uma inflexibilidade muito negativa para os resultados que você vai colher na tua vida. Então, as pazes com a tecnologia, elas têm que acontecer. E nós, seres humanos, a gente não pode lutar contra, a gente tem que dançar conforme a música, mas mais do que isso, usar a tecnologia ao nosso favor. Sendo que dá para que a gente possa ganhar muito mais tempo usando-a. Então, a gente vai conversar sobre isso, vai ter muita oportunidade de debater, mas hoje, se você fosse olhar para o quesito tecnologia, como que você está? Você é uma pessoa, por exemplo, que joga a favor ou joga contra esse tema? Profissional ou amador? Ética. Vendedores de sucesso, pessoas de sucesso são éticos. Hoje, como está isso dentro de você? Que relação você tem com a ética? Você é uma pessoa honesta, transparente, busca o longo prazo, busca construir relacionamento? Ou você é uma pessoa que eventualmente engana clientes, pratica atos ilegais? Isso é importante. Por quê? Porque a ética, estar ao lado do bem, caminhar sobre as pontes corretas, é algo que sempre irá te trazer benefícios. Eu falo isso porque a gente, infelizmente, a gente vive um mundo um pouco deturpado. A gente vive uma sociedade um pouco deturpada quando o assunto é ética. Mas ética e caráter andam lado a lado. Caráter é algo extremamente difícil a ser construído. Caráter é algo que leva, né, às vezes anos, décadas para poder ser construído. Porém, segundos e detalhes para ser destruído. Então, como que você anda dentro da ponte da ética? Hoje você age como um amador ou você age como um profissional? Até você pode olhar e falar, pô, Canina, hoje eu sou um pouco amador dentro desse sentido. O que que eu posso te dizer? Meu amigo, minha amiga, nunca é tarde para de verdade se tornar profissional. Nunca é tarde para se tornar profissional, tá? Só deixa eu mandar uma mensagem aqui rapidão. É importante você ser uma pessoa verdadeiramente ética, tá? Paixão, né? O fogo. O que que é engraçado, né? Eu costumo dizer que a venda, ela está sempre muito mais atrelada à paixão do que a propriamente a técnica. Por que que ela está atrelada à paixão e não propriamente à técnica? Porque a venda ela tem um viés muito forte de entusiasmo e de transmissão de emoção. Eu conheço pessoas incríveis que têm produtos incríveis, que são pessoas extremamente técnicas e competentes, porém performam muito mal em vendas. Ah, por que que essas pessoas elas performam muito mal em vendas? Porque falta o tempero, falta a paixão, falta a transmissão de sentimentos. E venda é emoção. Venda é sobre realizar a solução de um problema, venda é sobre entregar uma solução, são coisas extremamente profundas
E não adianta quando você não consegue dar esse tipo de profundidade, principalmente, né, olhando para nós brasileiros, que somos um público, uma raça latina, quente, fervorosa, apaixonada, saiba que você está dando, tá deixando muito dinheiro na mesa. Existem técnicas, existem formas de você fomentar essa paixão dentro de você de verdade se tornar hábil dentro dessa paixão, você exercitar essa paixão. Mas hoje, se eu fosse falar para você, se eu tivesse que chegar para você e sentir, né, o brilho nos teus olhos, se eu tivesse que chegar para você assim e olhar e sentir de verdade assim, cara, meu, cara, deixa eu sentir a necessidade, né, o desejo, deixa eu pegar e captar esse sentimento pulsante dessa pessoa para que eu possa adquirir o produto ou o serviço dela. Fala uma coisa para mim, eu vou encontrar isso dentro de você? Como estamos? Amador ou profissional? Motivação. Olha, uma das coisas que eu acredito, né, que sejam verdadeiramente difíceis para as pessoas, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, elas buscam motivação em coisas externas. Quando a gente fica o tempo todo dependendo de recompensa externa, busca motivação externa, a gente tende a se desanimar facilmente. E Brian Tracy, um dos caras das quais eu mais admiro, assim, que fala muito sobre produtividade, ele diz o seguinte, que é muito fácil nós nos mantermos motivados quando há progresso. E é a mais pura verdade. É muito simples você se manter motivado quando há progresso, quando você enxerga progresso, quando você vê crescimento. Só que olha que engraçado. Se a gente não sabe, não aprende a disciplinar a nossa motivação, se a gente não estrutura, se a gente não se dedica, se a gente não entende que a motivação ela é fundamental para que o progresso haja, nunca nós iremos conseguir retroalimentar esse sistema. Porque é um sistema retroalimentável. Porque quando eu tenho motivação, eu encontro progresso. Quando eu encontro progresso, eu me automotivo. Então é importante você quebrar, principalmente aqueles pequenos ciclos, ou caso você tenha passado por um grande ciclo de motivação e você está dentro de um ciclo ruim de motivação, você encontrar o artefato, o substrato, o que de verdade vai te tirar desse baixo ciclo, porque o segredo está em voltar de novo a um ciclo de motivação. Mas hoje, olhando, né, para tudo isso, como que você está? Você é uma pessoa que age de forma amadora ou profissional quando o assunto é motivação? Você é uma pessoa que a sua motivação ela é tão grande que até tocam outras pessoas, que até de verdade, né, transbordam sobre outras pessoas, ou a sua motivação é uma coisa que realmente é um fato a ser revisto? Disciplina. Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam que a disciplina é a ferramenta fundamental para o sucesso. E eu acredito que sim, ela é. Só que a disciplina, ela está atrelado a verdadeiramente a sua habilidade de saber dizer não. A sua habilidade hoje, principalmente de você não negociar coisas inegociáveis. A maioria das pessoas hoje na nossa sociedade abre mão de coisas por tudo. Abre mão de coisas, né, principalmente que possam ter ali uma demora um pouco maior de resultado, que possam ser entregues, né, como resultado num futuro, por benefícios presentes, por realizações imediatas. Já quem é verdadeiramente profissional entende, né, que não é e nunca será sobre uma corrida de 100 metros. O sucesso na vida ele é construído na base de uma maratona. E numa maratona, se você larga com o pace errado, ou se você não programa, você não estrutura, você não tem, né? Mesmo diante daqueles dias o qual você não quer, você não tem vontade, você realmente vai contra aquilo tudo que humanamente às vezes a sua cabeça pensa, você não consegue atingir o sucesso necessário.
Então, os amadores são pessoas que o tempo todo são desorganizadas, procrastinam e são improdutivas. Já os profissionais, eles são pessoas mais disciplinadas. Eles têm uma agenda, eles têm um controle. E um vendedor, por exemplo, sem agenda é um vendedor inexistente, um vendedor que não tem as práticas claras daquilo que ele precisa praticar, com horário para isso e segue isso à risca, ele está deixando dinheiro na mesa. Então, hoje, olhando para o quesito disciplina, como estamos? Amador ou profissional? Olhando para a nossa produtividade, nossa proatividade. Vendedores que esperam as coisas acontecerem são vendedores amadores. O vendedor, ele tem que ter uma régua muito forte de proatividade e de iniciativa. A venda e a liderança, elas caminham lado a lado. Não tem como desconectar venda de liderança. São dois pilares muito equilibrados. Não é à toa, né, que líderes, às vezes em, digo, mais de 90% dos casos, são incríveis vendedores. Porque líderes, muitas das vezes, são pessoas que precisam vender uma visão. Eles precisam vender um propósito. Eles precisam vender um caminho. Então, venda e liderança, elas vão sempre caminhar lado a lado. E quando o assunto é venda e liderança, a iniciativa, elas são premissas básicas. Um vendedor que não tem proatividade, que não tem iniciativa, ele é sempre um vendedor que vai ficar para trás da meta, ele vai ficar dentro do berço da mediocridade, ele não vai conseguir realizar grandes feitos e grandes coisas. Agora, em contrapartida, uma pessoa que está em movimento, uma mulher que está em movimento, um vendedor que esteja em movimento, que está o tempo todo buscando novas ações, pasmem, um dia irá encontrar a solução. Porque é buscando que se encontra. Não é esperando que se encontra, é buscando que se encontra. Então hoje, você, olhando para você mesmo, como proatividade, como estamos? Somos amadores ou somos profissionais? Dentro do teu negócio, quando o assunto é proatividade dentro de vendas. Superar seus próprios medos. Medo para o amador é uma barreira intransponível. Medo para o amador é uma montanha quilométrica, o qual ele não enxerga absolutamente nenhuma possibilidade de cruzar. Medo para o amador é ficar onde está, não se desafiar. Já medo para o profissional é a gasolina. É de verdade a condição que ele olha e que ele fala assim: caramba, cara, que bom que eu tenho esse problema, que bom que eu tenho esse desafio, porque esse problema, esse desafio, se eu buscar de verdade alguns pontos para eu entender, para eu conhecer, para eu poder aplicar, cara, eu vou poder utilizar esse problema, esse desafio ou até mesmo esse medo para poder catapultar meus resultados. É engraçado como a gente pega, né, grandes palestrantes, grandes vendedores, eu digo até, né, eu sou um cara que quando eu estava ali no começo da minha carreira, principalmente dentro da venda direta, eu era um cara que, não que eu tivesse medo, mas eu tinha pouca iniciativa sobre treinamentos. Até que um belo dia um mentor, eu fui conversar com ele, um cara que era um cara que eu admirava, ele me perguntou, ele falou assim, Canina, você é um cara que, de uma maneira muito profissional, você sabe apresentar oportunidade de negócios, você é um cara, né, com muita iniciativa nesse sentido, você é um cara expansionista, recrutador, mas, cara, você já parou para treinar sua equipe? Você não acha que você precisa aprender a treinar teu time? Porque não adianta, né, você só recrutar sem treinar, você precisa capacitar as pessoas para que elas possam chegar onde você está. E eu lembro que na época eu tinha cerca de 4, 5 meses de carreira. E eu era um cara que eu negligenciava, né? Até por um certo medo, até por uma certa disciplina, né? O fato de treinar meu grupo. Daquela data em diante, eu comecei a treinar meu time.
E hoje, dentro da área que eu atuo, eu sou considerado um dos maiores treinadores que existem. Então, olha que legal, né? Algo que era um ponto falho, algo que era de verdade sair da zona de conforto para mim, algo que era um fator a realmente concentrar, a lapidar, a melhorar, evoluir, eu transformei numa grande característica, uma característica extremamente positiva e que é um diferencial e que me faz e me traz tranquilidade para eu chegar aqui e abrir meu coração para vocês e passar tudo para vocês que eu sei sobre vendas. Olha que interessante isso. Então, o que que hoje para você, por exemplo, é um grande medo, mas você sabe dentro de você que esse grande medo, se trabalhado, ele pode se tornar um grande trunfo na tua mão e uma ferramenta de uma expansão que talvez você nem imagina onde ela possa te levar. Hoje, como você atua para com os seus medos? Você é um amador ou você é um profissional? Tempo, o nosso bem mais precioso, mas também, né, o mais escasso que há, né? O único que nós temos plena convicção de que não teremos para sempre. Gestão de tempo hoje é fundamental. Hoje, como profissional de vendas, você é uma pessoa que tem uma gestão apurada do teu tempo. Você tem uma gestão apurada da cronologia fundamental e necessária, às vezes, para que você possa cumprir o teu funil de vendas, o teu processo de vendas, dentro do teu consultório, dentro da tua empresa, assim como colaborador, você tem essa gestão de tempo na ponta do lápis. Você é uma pessoa que consegue planilhar, você tem essa visão clara, você usa ferramentas tecnológicas que existem hoje já para que possa facilitar a tua vida nesse sentido, ou você é a do papel de pão e caneta Bic, ou você é aquela pessoa que faz aquilo que acontece ou aquilo que demanda sem gerir necessidade de urgência, importância, relevância e tá sempre parece que correndo atrás do próprio rabo. A grande verdade é que para que você se torne um vendedor profissional, você precisa aprender a gerir muito bem o teu tempo. Resiliência. Cara, eu sou apaixonado por resiliência. Eu sou apaixonado por desenvolver a habilidade da resiliência. Por que que eu sou apaixonado por desenvolver a habilidade da resiliência? Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Venda é sobre histórias. É sobre você poder cultivar histórias, momentos, situações para sempre. Porque no final do dia, o que verdadeiramente importa, muitas das vezes na nossa vida, é a vida que a gente leva. Dinheiro se ganha, se perde, a gente cresce, a gente cai, não importa. Mas a grande verdade é que a vida é uma só. E do que vale uma vida sem uma boa coleção de histórias? Do que vale você poder, né, passar por momentos desafiadores, você poder ter aquele não daquele cliente que você imaginava estar mais fechado do que nunca, você não ter mais aquela resposta daquele prospecto que até ontem dizia que ia comprar, você ter a desistência daquela mulher que disse para você, ah, empacota tudo que eu vou levar, e aí na hora que chegou em casa o marido jogou a tampa de panela na cabeça dela e ela volta como um gato arrependido do Shrek com tudo na mão pedindo para fazer o estorno. Cara, é tudo sobre histórias. E se você não acumula histórias, como você vai inspirar? Como que você vai tocar? E não dá para você ser um bom acumulador de histórias sem ser resiliente. E a grande verdade é que, meu, o que conecta são os fracassos, as glórias. Elas pouco importam, mas realmente, né, os tapas na cara, os tombos que a gente leva, né, as pedradas na cabeça, é onde de verdade a gente consegue conexão. Por quê? Porque sempre existirá muito mais resistência do que concretizações. A gente vai estar sempre mais jogando com os números, olhando principalmente para uma taxa aonde a gente performe abaixo dos 50% do que acima. Então a gente sempre vai estar diante de um cenário, muitas das vezes, que sempre vai nos trazer muito mais desafio do que concretização. Só que os desafios, eles são as peças fundamentais para que haja a concretização dos negócios. É impossível voar sem gravidade. Como hoje
você trabalha a resiliência dentro de você? Networking, as conexões tão poderosas. Vendedores de sucesso, empresários do sucesso, pessoas que performam de forma maravilhosa no mundo das vendas, no mundo dos negócios, são pessoas de extrema habilidade de networking. Por quê? Porque networking significa oportunidade. Eu tenho uma academia, e se tem uma coisa na minha academia que eu fico maluco, é o quanto que as pessoas elas deixam de oportunidade de networking em cima da mesa. Né? Às vezes aquelas pessoas que elas nem sequer pausam o som do fone de ouvido, né? O fone de ouvido ele já se tornou uma praga, né? Não tem mais como você ter uma pessoa praticamente treinando sem fone de ouvido. É muito raro isso acontecer. Mas é impressionante como no ambiente social as pessoas elas deixam a oportunidade de conexão. Eu sou um cara que dentro da minha academia eu já fiz muitos negócios, já reverberou, já se desdobraram muitas coisas para mim que levaram benefício não só para mim, mas como a pessoa envolvida também. Agora tem muita gente que deixa muito dinheiro em cima da mesa por se ausentar de opções e oportunidades de networking. Como está o teu trabalho nesse sentido? Como está a tua busca por networking? Como está o seu profissionalismo quando a ideia é networking? Como que tá? Parceria. Realmente buscar estratégia. Porque a parceria ela está diretamente ligada a uma visão estratégica, a um crescimento direcionado. E quando a gente busca estratégia, a gente busca parceria, a gente sempre está buscando ganhos mútuos, onde ambos ganham, onde ambos se desenvolvam. Então, como é que estamos? Para onde vamos no sentido parceria? Você vem desenvolvendo as parcerias de uma visão de verdade profissional ou você vem atuando de maneira amadora quando o assunto é parceria? Fala para mim, coloca aí. Como que você vem fazendo esse tipo de trabalho tão importante e relevante para você crescer, aumentar suas vendas? Inovação. A constante mudança, ela vai exigir de você constante mudança. Como que você está no sentido inovação? Você busca entregar para o teu cliente o diferente, você busca entregar para o teu cliente o inovador, você como vendedor procura entregar para o teu cliente uma experiência diferente ou mais do mesmo? Ou a mesma prática que você realiza há anos e anos e anos e não vê diferença? Inovar é algo que vai determinar muito do teu resultado. Haja como um profissional quando o assunto é inovação. Porque estamos numa sociedade, vivemos um período de extrema mudança, de constante renovação, de constante inovação. E é fundamental você andar para esse caminho. Liderança. Não tem como. Um líder, ele é um vendedor, e um bom vendedor naturalmente se torna um líder. Às vezes você é uma pessoa que tem uma responsabilidade de vendas que não é só sobre você. Às vezes você é uma pessoa que está aqui e você está ouvindo todos esses 30 pontos e você tem um time de vendas. Às vezes você é um empresário e você tem um time de vendas. Às vezes você é uma pessoa que é um autônomo e que dentro do seu estabelecimento você tem pessoas que exercem papel de venda. E venda, não só venda, né? Eu enxergo, às vezes você é uma pessoa que está aqui, você tem uma postura, uma posição aonde você tem colaboradores e pessoas ao teu redor que estão sempre te olhando e sempre te avaliando como aquilo que dentro das vendas é uma premissa básica, como o exemplo. E hoje, como você age quando o assunto é liderança? Porque a liderança e a venda está completamente direcionada, e liderança e resultado e sucesso na vida também. Então, hoje, olhando para a liderança, você age como um amador? Muito egocentrismo, não busca inspirar, não busca desenvolver, ou você é uma pessoa que age como um profissional? Que de verdade, né? Você está muito mais preocupado, às vezes, em passar o bastão, você desenvolve talento, você inspira pessoas.
Como está essa sua nota? Como está dentro de você um processo importante, que é um processo de descentralização? Porque a descentralização, ela é um passo fundamental para a expansão. É impossível fazer tudo o tempo todo. Mas para muitas pessoas, descentralizar, delegar é um grande desafio. Então, hoje, quando a gente olha para a equipe de vendas, a gente olha para a tua performance, para as pessoas que estão do teu lado. Como está o ato de descentralizar dentro de você? Você sabe delegar? Você entende que é importante? Ou você está um pouco, né, reticente ou não executa um passo tão importante para que você possa experimentar um crescimento mais agudo, um crescimento mais expressivo? Amador ou profissional dentro desse quesito? Como estão as suas metas? Como estão os seus indicadores? Um profissional de vendas, um dono de negócio, um autônomo, um colaborador não trabalha sem números. No mundo das vendas, a gente é a gente navega dentro de uma ciência exata. No mundo das vendas, a gente consegue enxergar padrões de comportamento, a gente consegue enxergar, né, movimentos direcionados. Porém, para poder ter a clareza desses padrões, para poder ter a clareza desses movimentos, nós precisamos fundamentalmente de métricas. A gente precisa de números, a gente precisa de indicadores, a gente precisa de clareza. Eu presto consultoria para algumas empresas com o quesito vendas. E 95% dos casos, quando eu chego para poder fazer uma avaliação, não existe métrica. Não existe métrica básica do quanto de pessoas estão sendo conversadas, de quantas de pessoas que estão no meio do processo, de quanto de pessoas que estão no final do processo, do qual é a taxa de conversão, qual que é a visão de ticket médio, qual que é o shift life. Então tem muita coisa que fica sem métrica. E uma coisa eu aprendi na minha vida: só é possível aprimorar e mudar aquilo que se é medido. Então, se a gente não mede, a gente não consegue aprimorar e mudar. Então, como que tá hoje? Você age como um amador ou você age como um profissional quando o assunto é metas e indicadores? E o nosso último tópico a ser avaliado: como que está a sua venda? A venda de você mesmo. Hoje, uma pessoa que está diante de você, ela te enxerga como um amador ou ela te enxerga como um profissional? Ela enxerga autoridade, credibilidade, ela enxerga uma pessoa que de verdade sabe para onde está indo, com postura, ou ela enxerga uma pessoa, cara, um pouco inconsistente, que meio que não se destaca em nada, que não tem, né, nenhum background, não é uma pessoa que passa ali uma informação, que passa ali uma credibilidade. Porque não adianta, né? Para que você possa se tornar um bom vendedor, para que você possa alavancar seus resultados financeiros, para que você possa se tornar um empresário de sucesso, porque, mais uma vez, vendas determinam o sucesso dentro de uma empresa, você precisa trabalhar teu branding pessoal. Você precisa ter um carinho, ter ali uma comunicação, realmente se dedicar nesse ponto para você alavancar. É fundamental. Amador ou profissional nesse sentido, tá? Bom, uma autoanálise profunda, né? Então, eu acredito que você que está aqui hoje, você que está conhecendo, né, tendo essa aula bônus, esse benefício que você ganhou por fazer parte, né, de um evento que já foi uma grande transformação, eu acredito que muitas fichas começam a cair quando a gente está diante de uma autoanálise como essa, né? Quando a gente de verdade consegue enxergar a lógica no caos e, ao enxergar essa lógica, a gente olhar para dentro de nós e falarmos: poxa, esse ponto eu estou pecando. Poxa, aquele outro ponto eu estou pecando. Esse lado eu preciso aparar. Essa aresta
eu preciso consertar. E eu sei que isso é normal, né? E a gente sabe que a vida ela é uma constante evolução, que a vida é um constante, é uma constante mudança. E uma das coisas que eu acredito que sejam mais importantes quando a gente está falando em mudar, quando a gente está falando em evoluir, é o fato da clareza. Quando nós temos clareza daquilo que precisa ser mudado, é o passo número um para que a mudança realmente haja. Então, sem sombra de dúvidas, o fato de eu trazer para vocês aqui nesse bate-papo não só a importância das vendas, mas quais seriam 30, não é uma, não é duas, são mais de 30 características que você precisa prestar atenção quando você está falando em performar sobre vendas, que você precisa se profissionalizar, é o passo número um para que as mudanças ocorram. É a clareza. Daqui em diante, é trabalhar sobre essas estruturas. É realmente dar os passos sobre essas estruturas. Porém, talvez você não se sinta confiante para poder fazer isso sozinho. Mas mais do que não se sentir confiante para poder fazer isso sozinho, talvez você queira de verdade ter do teu lado, ter, né, junto com você, uma pessoa com mais capacidade, com mais visão, com a oportunidade de passar para você absolutamente tudo que ela conhece, tudo que ela viu, tudo que ela já vivenciou, os pontos difíceis, né, os pontos a serem ajustados, né, aqueles detalhes que só a experiência traz, aquela visão um pouco mais moderna, mais contemporânea, para que a gente possa de verdade aproveitar todo esse movimento que acontece. Uma pessoa que é walk the talk, ou seja, né, que anda perante o que fala, que tem a casuística, que tem essa vida, que vive esse mundo para poder te ajudar durante todo esse processo, para poder te conduzir durante todo esse processo, para lapidar tudo que foi citado aqui e mais do que isso, né, para poder estruturar muita prosperidade daqui para frente, para que você possa ter um aumento financeiro, para que você possa ter mais relevância no mercado de trabalho, para que você possa faturar mais dentro do teu negócio e transformar verdadeiramente a tua vida, tá? Então é pensando nisso, pensando nesse auxílio, pensando nessa ajuda, pensando nessa condução que eu queria apresentar aqui para todos vocês uma oportunidade que eu estou trazendo junto à Frai de que você possa vir fazer parte, né, de um curso aonde todo esse curso ele será ministrado por mim, aonde você vai ter todo o substrato necessário para trabalhar esses pontos que são extremamente relevantes, para que você consiga emplacar dentro do universo das vendas, para que você consiga tecnicamente aprender técnicas, para que você consiga lapidar a tua mentalidade, o teu mindset, para que você possa ter um auxílio, para que você possa ter um caminho direcionado e conseguir conquistar coisas grandiosíssimas, tá? Então, para todos vocês que estão aqui presentes hoje nessa aula, eu queria apresentar para vocês um pouquinho do escopo, né? Um pouquinho de como que se dará todo esse processo desse curso que eu quero trazer para que vocês possam se tornar verdadeiramente profissionais. Para aquelas pessoas que às vezes já estão dentro desse mundo, lapidarem as competências, aprenderem novas técnicas, enxergarem vendas dentro de uma outra visão, e para aquelas pessoas, obviamente, que às vezes não têm capacidade nenhuma, que ainda está se familiarizando com o fato de ter que colocar a mão na massa. Ou você está começando um pequeno negócio, ou você quer, né, melhorar o resultado de vendas dentro do teu negócio, aumentar sua lucratividade. Eu acredito de verdade que esse produto é para você que está aqui. Não importa se você tem mais experiência, não importa se você é jovem no mundo das vendas. Eu tenho certeza que toda essa reciclagem, se você for experiente, e esse aprendizado para você que é jovem, vai fazer toda a diferença no teu negócio e na tua vida, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês, basicamente, de como vai se dar toda essa estrutura. Aí, assim que terminar, a gente vai poder bater um papo aqui, a gente vai poder conversar, vocês vão poder fazer algumas perguntas, ficarem à vontade, tá bom? Para que a gente possa ter, né, o máximo de pessoas se capacitando e se tornando verdadeiramente expert em vendas, tá? Então, o nosso bate-papo, o nosso curso, ele vai se dar dentro de dois grandes pilares, venda e persuasão. Afinal de contas, né, não existe venda sem persuasão.
Existe ali uma comunicação muito poderosa entre essas duas ferramentas, tá? Persuasão não é enganar, persuasão é você poder auxiliar a pessoa na condução de uma decisão. Legal? Então vamos lá, olha que interessante, tá? Então o que que você vai aprender dentro de todo esse processo? Então, você vai descobrir quais são as habilidades essenciais para você se tornar um vendedor de alto desempenho. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, tá? A gente vai não só descobrir, a gente vai debater, a gente vai conversar, vai ser muito profundo o bate-papo, tá? Então, você vai dominar a arte da comunicação persuasiva para que você possa construir resultados duradouros com seus clientes, relacionamento. Você vai aprender a identificar oportunidade de vendas e fechar negócios com maestria. Então, é coisa que diretamente vai influenciar no teu caixa, né? Eu costumo dizer que minimamente a meta número um que nós vamos ter juntos é que você não tenha que colocar R$ 1 do bolso para poder fazer parte de todo esse treinamento. É que com o mínimo do conhecimento que você obtém aqui, você já transforma em resultado financeiro prontamente, né? Não só para pagar o investimento do curso, mas também para que você possa prosperar fortemente nos próximos anos, tá? Outro ponto, olha que legal. Então a gente vai falar, né, de habilidades essenciais, comunicação persuasiva, identificar oportunidades, tá? Deixa eu só já deletar isso aqui, Carlinha, que tá duplicado, né, praticamente. Isso aqui, esse aqui não vai precisar, tá? Aí eu já mato. Então a gente vai falar, né, dentro do nosso bate-papo, sobre técnicas de vendas mais eficazes. Então a gente vai falar sobre funil de venda, a gente vai desvendar como é que funciona o cérebro do cliente, a gente vai entender e aprender sobre gatilhos mentais para poder fazer com que as vendas aconteçam de maneira mais natural. A gente vai falar sobre técnica de prospecção, técnica de abordagem para que você possa manter o teu funil sempre cheio. Olha que incrível. A gente vai falar também sobre negociação e fechamento. Então a gente vai falar sobre negociar de uma maneira assertiva, a gente vai falar sobre superar a objeção. Então, para você entender como é que funciona uma objeção, como que você supera, como que você contorna. A gente vai falar sobre habilidade de comunicação para que você possa desenvolver boas habilidades de comunicação e ter, né, uma assiduidade de fechamento de negócios muito maior. Nós vamos ter no curso também a oportunidade, né, de impulsionar os nossos resultados através de fidelização e upsell. Então a gente vai conversar muito sobre isso, né? Fidelizar, técnica de upsell e cross-sell, identificar oportunidades, que é o que vai atuar diretamente, vai colocar caixa no teu bolso, tá? Então o nosso curso ele vai estar muito voltado a toda essa parte estrutural, tá legal? E basicamente nós teremos, né, quatro módulos. Quatro ou cinco? Pera aí, eu já vou ver aqui. Cinco, acho que é cinco ali, perdão. Então, o módulo um, a gente vai ter uma parte introdutória ao mundo das vendas. Nessa parte introdutória, a gente vai falar muito sobre habilidades, a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre métricas, a gente vai falar sobre perfis de clientes. Então a gente vai entender, né, toda uma introdução no mundo das vendas, mas com fatores e fatos já diretamente aplicáveis, que você já com certeza já vai poder enxergar mudanças dentro do teu resultado. Depois nós iremos passar para uma visão muito importante, que é a visão de abordagem, que é uma visão de prospecção. Porque a gente tem que sempre prestar muita atenção, né, dentro do nosso funil, sempre encher muito bem o nosso funil, sempre ter, né, a boca do funil largo com entrada de novos prospectos, porque nós sabemos que vendas é um processo de entrada e saída de prospectos dentro de um funil. Caso você também não entenda muito sobre isso, todo esse conteúdo será ministrado no curso também, tá? Depois a gente vai passar para aquela visão de negociação e fechamento de uma maneira muito apurada, de uma maneira muito coesa, para você poder identificar, né, o como melhor apresentar teu produto, como negociar melhor, como fechar mais vendas, tá? Tanto tecnicamente quanto de uma maneira emocional. Depois iremos avançar por uma visão, né, de toda a jornada do cliente, e aí a gente vai se debruçar muito sobre persuasão,
para que a gente consiga ser muito eficaz no fechamento, na abordagem, todo o processo de vendas. Então a gente vai conversar muito sobre a jornada, sobre persuasão, com várias ferramentas de persuasão que eu quero trazer para vocês, tá? Vários insights. E, basicamente, finalizaremos o curso trazendo, né, toda essa estrutura diretamente aplicável no teu negócio e na tua vida para que você possa colher novos frutos, tá? Então, tudo isso vai ser apresentado para vocês durante um curso que basicamente são de 4 módulos, onde a gente vai estar cerca aí de 10 a 12 aulas de duração por volta de 2 horas juntos, e depois, obviamente, com um tempinho para poder trocar um pouco de experiências e até também com atividades práticas, né? Onde eu vou trazer algumas tarefas para o dia a dia de vocês, para que vocês já possam trazer essas tarefas realizadas, para que junto durante toda essa jornada você já consiga aplicar o conhecimento, já melhorar como pessoa, melhorar o teu negócio e colher os frutos e resultados desse curso, tá bom? Então, basicamente é isso. Ave Maria, não parei de falar, velho. Nossa. Ficou ótimo. No final, você acha que vai combinar os valores, a É, questão, né? Daí vem o pitch de vendas, aí já fez parte do pitch de vendas, acredito, mas assim, falando de valor mesmo. tá. E normalmente o que o Fábio traz também é no dia, né? Que você oferece ali, de repente dá um desconto para o pessoal que está ali na aula online, né? Um valor mais atrativo e fechar e bater nessa tecla da escassez também, né? De ó, é para fechar hoje, é para fechar agora, aproveitar a emoção ali do momento, e aí, né, você como vendedor já sabe isso, mas basicamente focar muito nisso, né? De escassez, de urgência ali, que é aqui para aquele momento, aproveitar esse momento que o pessoal tá ali engajado, né? Não sei como, desculpa. Não sei como você combinou com ele com relação a valores, aí vocês vão combinar, né, com Aham. relação a isso. Mas basicamente isso. Então, assim, posso trazer para você algumas considerações? Eu fui Pode, anotando. lógico, 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 lógico. Então, acho que seria legal, de repente, no começo, você conhecer um pouco as pessoas que estão ali, né? Então, pedir para colocar no chat o que a pessoa faz, se ela já trabalha com vendas ou não, né? Para você conhecer um pouquinho o perfil, você vai conseguir ver ali se tem pessoas que são mais autônomas, mais empresários, quem que é aquele público que você vai conversar, né? E Tá. justamente para cair naquela questão de onde que você vai trabalhar mais, né? Porque às vezes pode ser um público muito curioso, né? Por ser uma aula bônus, então pode ser um público que está ali porque ganhou e quer ver o que vai acontecer ali, né? Sim, sim. Ou um público realmente mais quente mesmo no sentido de empresários, pessoas que realmente precisam de muita treinamento de vendas e entendem a importância disso. Tá. Então, eu acho bem legal, de repente, você abrir e falar, ó, pessoal, coloca aqui para mim no chat agora, Perfeito. quero ver vocês colocando aqui, quero ver vocês interagindo aqui comigo, quero conhecer vocês, né? Uhum. E, de repente, perguntar mesmo, você tem algum tipo de preconceito de vendas? Me entenda que você consegue ver aonde você vende no seu negócio. Tem gente que fala, eu não entendo, né? Tipo, eu sou funcionário de uma empresa, não vendo. Aí entrar naquela coisa, né, de Uhum. todo mundo vende, para a pessoa se sentir pertencente ali também. Então, acho que seria bem legal, de repente, fazer essa interação logo no começo, né? E aí você pode até pegar, de repente, um caso ou outro, ó, fulano, vi aqui que você trabalha com isso, olha como que você vende, né? Então, Uhum. trazer ali algo mais Entendi. interativo nesse começo, né? Tá. Para trazer eles para você mesmo e você conhecer eles aos poucos, né? Ali, conhecendo o público e gerando essa conexão. Então, acho que fica bem legal. Claro que aqui a gente não tem como fazer isso, mas acho que seria bem legal. E achei que ficou ótimo, assim, com relação às 30 diferenças. Eu não sei o que depois o Denis e a Tati vão assistir, vão falar também a opinião deles, mas eu particularmente acho que fica um pouco extenso, cansativo, 30, Tá. entendeu? De Imagino. repente 10, se você conseguisse ali falar, ou você pode até disponibilizar esse material, não sei qual que é a sua ideia, se é disponibilizar esse material para eles depois ou não, mas de repente deixar as 30 só no material e falar de 10, falar, olha, gente, eu vou disponibilizar um material depois com mais para vocês, mas aqui eu quero focar em 10, que são as principais ali, e eu garanto que você já vai conseguir se identificar que lado que você está,
né? Ou de repente enumerar essas 10 e falar, ó, pessoal, pega aí um papel e caneta na mão, ó, vai anotando no seu bloco de notas, de 1 a 10. Você está do lado de amador ou profissional? Tal, isso. Então, fazer eles participarem bem ali, né? O que eu pensei, por que que eu pus 30, né? Porque por causa do tempo da aula. Porque o que que o Fry me disse? Ele falou assim, cara, a parada é que, tipo assim, geralmente a galera faz realmente um over-delivery. Ele falou assim, então assim, que nem, por exemplo, ele falou que o Stipe às vezes fica um tempasso, o Ebert lá ficou 3 horas com os caras. Óbvio que a gente pode condensar no conteúdo, né, e deixar mais interação. Sim. Eu acho que isso é legal porque aí você também consegue até ajudar. Falar, ó, gente, eu posso ajudar, me conta aqui qual que está sendo sua dificuldade, eu vou trazer para você. E aí, às vezes, trazer mais tempo nessa interação, porque é isso que a pessoa gosta, né? Às vezes eles É, têm uma dúvida ali e tal. eu acho que assim, E podia até pensar em 10 ou 15, de 15 a 20 15, minutos. de repente, só dar uma diminuída no sentido para não ficar um pouco maçante de conteúdo, né? As pessoas. Sim. Então, às vezes, o que você colocou em dois, colocar em um só, ou de repente falar, olha, eu vou passar aqui algumas, mas eu vou dar um conteúdo, vou dar um material para vocês com muito mais. Uhum. Então, eu acho que isso seria bem legal, né? Tá. Para não cansar mesmo, porque assim, eu acho que tem pessoas que vão estar ali de curiosas, como eu falei, e às vezes elas vão olhar e falar, ai, não é para mim, tá vendo? Ó, eu tenho muito, eu sou totalmente amadora, nem tem, como se ela sentisse que ela não tem salvação ali, entendeu? Tá, tá. Então, assim, de repente, a gente chegar nesse meio termo ali, né, de trabalhar, lembrar que tem pessoas que não sabem nada de vendas e elas estão para aprender do zero ou de curiosas ali, e pode também se abrir essa visão para delas, e Sim. também que tem pessoas que já trabalham com vendas e que têm equipes, enfim, né? Então a gente Uhum. fica bem nesse. Acho que você vai conhecendo melhor eles ali, né? Mas atender esses dois lados, né? Conseguir Não, eu entender super entendi, dá uma os lados. enxugada. Então acho que vale a pena. E até no sentido de, às vezes, de repente, quando você trouxer, eu consigo entender, mas assim, trouxer algumas expressões em inglês, até traduzir para eles ali naquela hora mesmo, entendeu? Tá. Ah, o que que é o game changer? Ó, Uhum. é a virada do jogo, gente. É disso que eu tô falando. Então, o que que é upsell? Talvez você não saiba o que é upsell hoje, mas upsell é isso. Tá. Então, eu vou ensinar isso para você depois, como você fazer isso, né? Então, de repente, trazer isso, essa abordagem para conversar com essas pessoas que também nem entendem nenhuma linguagem técnica ou termo inglês ou nada de vendas ali, né? Então, acho que seria bem legal. Tá. Mas basicamente eu acho que essa questão da interação eu acho muito legal, né? E eu acredito que quando o Fry traz ali de um tempo de aula maior, é realmente talvez na interação mesmo, de Tá. conteúdo, talvez se dá para dar uma enxugada ali de conteúdo, dar 1 hora e 15, 1 hora e pouco de conteúdo mesmo, né? Ou até um Legal. pouquinho mais. Mas trazer muito isso de trazer o pessoal para você, de interagir com você, de ó, tô aqui para ajudar. Eu vejo que o Ebert mesmo faz muito isso, né? De me conta aí qual que é o seu problema, por que que você não faz assim, por que você não faz assado, né? Então, trazer muito o pessoal. Então, até por isso a aula se estende bastante, porque traz essa interação mesmo, né? Mas, basicamente, eu acho que tá muito legal, assim, um conteúdo bem legal. Legal. Levantar essa importância mesmo deles refletirem que lado eles estão, Uhum. se é amador ou profissional. E tudo bem se estiver do lado amador, não tá Perfeito. tudo certo, né? Eles estão aqui justamente para isso. E até aproveitar e bater nessa tecla quando você fala principalmente de networking, de aqui é um lugar para fazer networking também, né? Às Uhum. vezes o que você vende, o outro está querendo comprar. Então, assim, vamos Uhum. aproveitar esse lugar para ser um lugar de uma rede de conexão mesmo, Perfeito. uma rede de vocês se conectarem. Eu quero colocar vocês para se conectarem aqui, né? Ó, às vezes o que você não sabe é que o pessoa que está aqui está comprando o produto do seu concorrente. Então, Uhum. por que que a gente não se conecta aqui já, né? Você já tem uma empresa, uma equipe de vendas e você não tem nenhuma. Olha que legal, aqui, ó, o fulano trouxe isso. Então, conectar essas pessoas, eu acho que é bem legal também. Aproveitar e mostrar para eles que esse pode ser um lugar de muito network, um lugar de muita troca, né? De Uhum. experiência, de conexão mesmo. Então, eu acho que é bem legal. Então, mas assim, basicamente, eu achei que tá excelente o Que conteúdo, legal. né? Muito bom.
como eu falei, eu só diminuiria, deixaria um pouco mais enxuto no sentido de conteúdo mesmo, para não cansar, né, o Não, que público. eu sou até eu. Chegou no final aqui, tava acabando o gás. Então, de repente, se você É. quiser deixar mais É, deu enxuto 2 horas falando sem parar, né? então, é lógico, assim, dentro da aula, você pode abrir em alguns momentos, olha, eu vou abrir aqui e vou pegar 3 pessoas aqui para ouvir as dúvidas, o resto aguenta aí, daqui a pouco eu abro de novo, entendeu? Perfeito. Eu vou abrir mais 3, daqui a pouco aguenta aí. Ah, você viu que é algo muito pessoal, que a pessoa está que é algo muito, uma consultoria muito pessoal ali. Olha, eu entendi seu caso, vamos deixar lá no final da aula, a gente conversa sobre isso, beleza? Vou te Uhum. ajudar. Então, lógico que assim, a gente está aqui só nós dois e você está, praticamente eu não estava, só estava assistindo, né? Sim. Então, mas ao longo da aula isso vai ficar mais leve porque você vai fazer interação, né? Então, vai ter tempo para isso. Mas de repente dar uma enxugada, acho que seria interessante dar uma enxugadinha para não Fechou. ficar, né, não ficar cansativo, muito teórico até, para eles realmente fazerem parte mesmo, porque senão eu acredito que se eles ficarem muito na teoria, muito parados ali, alguns vão começar a cansar e sair, né? É. De, cansei, não é para mim, é muito conteúdo, não venda Uhum. não é para mim, não preciso estudar tão profundo com vendas, eu me viro com o que eu já sei hoje, Sim. né? Então, assim, trazer realmente essa interação, eu acho que é bem importante. E isso eu acho que você vai sentir ali na hora, né? Quando você conhecer eles ali perguntando no chat, quando você entender quem que é mais o público ali. É, e Tem uma coisa que eu pensei, né, assim, olhando para, olhando porque tipo assim, a gente vai ter presente, o Fry ele acaba só vendendo para pessoas que já fizeram minimamente sim, a a imersão, imersão, né? sim, Porque eu não sei se às vezes esse produto seria um produto, por exemplo, para ele poder abrir, porque tem muitos empresários, acredito eu, que já fizeram imersão, né? Os caras têm time de vendas. Por que que os caras não podem trazer o time de vendas para poder fazer o curso de com vendas? certeza. Então, isso é algo que eu acredito que ele vai abrir, né? Depois, para turmas anteriores também, né? Não é só É, para essa turma, sim, né? sim. Então, e até você pode também, já em alguns momentos, já fazer um link, porque vai muita gente que já fez curso de oratória, vai estar com você, né? Então, fazer esse link de, olha, vocês já aprenderam muita coisa de comunicação lá, Uhum. né? Com o Fábio, com a Josi. Então, para quem já fez em outras oportunidades, mas vocês já aprenderam muito, então agora a gente vai trabalhar muito a técnica de venda em si mesmo, né? Aqui a gente fala de venda, né? E então eu acho que é legal você sempre fazer esse link que você puder, como a imersão, matar a franga, né? Algo que ficou muito marcado para eles. Mata essa franga aí da venda, mata essa franga. Então, fazer esse link com o evento, a imersão, fazer o link com outros cursos, eu acho que é bem interessante, porque de início vai ser realmente para quem passou pela imersão, né? Sim. E claro, de repente dá para você conversar com o Fábio com relação a isso, de vamos ver quem tem empresas de repente e quer trazer mais funcionários, mais pessoas que trabalham com vendas, a gente fazer um pacote legal aí para Uhum. eles, né? Ou de repente no final você poder falar sobre isso. Olha, se você tem uma empresa, você quer treinar a sua equipe, é, me chama, é, vamos conversar aqui, depois a gente vê um preço legal acima de tantas pessoas, né? Uhum. Pensar já em algo nesse sentido. Mas trabalhar principalmente a venda no dia da aula, né? Então, não Sim. perder esse timing ali do Deixar, dia da aproveitar que tá aula, quente, né? né? Então, aproveitar isso e, e focar nisso, de que, olha, é para agora, então, de repente, já conversar com ele, para quem é empresário, como que vai ser, se a pessoa tem mais de 10 pessoas que ela vai trazer, qual que vai ser o valor para essas pessoas, Uhum. para a gente já ter isso engatilhado, né? Para eles não Eu vou deixarem para conversar com ele. depois, né? Porque senão, depois segunda-feira eu chamo, Não, tá ligado, terça-feira eu não se preocupe. chamo, e aí entra naquela coisa, né? Então, Beleza. beleza? Achei muito bom, muito Que top o bom, Carlinha, que conteúdo. você gostou, tá? Que bom, que bom, que bom. Então, Eu vou então subir no YouTube, tá? top. Daí você disponibiliza pra Aí gente. eu disponibilizo para vocês. Aí eu vou guardar o feedback da galera e quinta-feira tamo junto, Fechou. tá Quinta-feira a gente tá bom? junto de novo. Tá joia. Valeu? Beijo, beijo, Valeu. queridona. Beijo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.